Glória a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao nosso Deus. Graça e paz, igreja. Você está feliz com Jesus? Se você está feliz com Jesus mesmo, dê um glória a Deus. Jesus está feliz com você? Diga para a pessoa que está do seu lado: que bom que você veio hoje. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17 a seguir. Glória a Deus. Nós estamos, queridos, ministrando desde a manhã. Esse é o terceiro culto que eu estou ministrando. E alguém pode até pensar: meu Deus, pastor, não sei, pense o que você quiser, mas eu acho que eu teria uma palavra aqui para mais uns 4 cultos, sabe? Até gostaria de ter parado, mas é uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável. E eu quero continuar compartilhando com você. Eu já até esqueci os temas das outras mensagens, mas parece que no segundo culto eu nem segui tema nenhum, né? Não foi assim. Mas vamos tentar então encerrar hoje falando sobre a essência da missão. A essência da missão. Amém? João, capítulo 21, a partir do versículo 15, diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhes disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Amém? Você pode tomar assento, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Queridos, no culto anterior, nós falamos que a respeito do amor que nós devemos ter pelas pessoas, pelas ovelhas, pelos cordeiros. Jesus nos deu essa responsabilidade. Olha, se você me ama, então pastoreie as minhas ovelhas. Foi o que nós falamos no culto anterior. E por que Jesus ele estava passando esta missão? Porque Jesus ele viveu isso aqui. Olha só o que está registrado em Mateus 9:36. Quando Jesus viu as multidões, ele teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Ou seja, Jesus estava muitíssimo preocupado, que ele estava chegando a hora dele se entregar por mim e por você na cruz do Calvário, e ele precisava passar essa missão aos seus discípulos. Vocês precisam entender que eu estou indo, mas vocês vão ficar, e vocês têm essa missão de continuar amando, tendo esta compaixão. Em Atos capítulo 12, versículo 24 e 25, nós entendemos que os discípulos, eles conseguiram cumprir a missão deles. Diz assim a palavra do Senhor, que a palavra de Deus, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, que tem por sobrenome Marcos. Por causa do evangelho, por causa do cuidado, por causa do amor,
a igreja primitiva, ela crescia e se multiplicava. A igreja primitiva é o nosso modelo da nossa igreja hoje. Quer ver um pastor feliz? É alguém dizer para o pastor de uma igreja: a sua igreja, a nossa igreja, ela é muito parecida com a igreja primitiva. Isso é um elogio. Nela está revelada a palavra de Deus como o nosso paradigma da igreja hoje. Pode também ser em erros ou em seus sucessos. Nela encontramos princípios atemporais que podem ser aplicados em todas as igrejas. E eles são colocados de maneira especialmente clara aqui no livro de Atos dos Apóstolos. O texto que nós lemos, ele deixa muito claro que a nossa missão é pregar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura e servir ao ministério da Igreja de Jesus. O crescimento do Evangelho no mundo e a consequente expansão da igreja é uma missão intransferível de cada crente e não tem um item opcional da vida cristã. Sabe, queridos, os anjos gostariam de ter essa missão, mas Deus não os deu. Deus deu para mim e para você. Atos capítulo 6 e 7 também diz assim: e divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. A genuína pregação do Evangelho leva a um crescimento natural e constante da igreja. Isso é o resultado. Não quero aqui chamar atenção para você com relação à quantidade, mas com relação à qualidade. A igreja que prega a palavra do Senhor da maneira que ela não tem como não crescer, não tem como não prosperar. É a palavra de Deus, uma palavra que transforma, que cura, que liberta. Isso é natural para o crescimento. O evangelismo contextualizado, realizado por pessoas altruístas e positivas, torna-se contagiante. Trata-se de pessoas que têm a capacidade de olhar além dos problemas. Nós não estamos olhando só aqui o mundo físico, só dentro da igreja, nas quatro paredes. Nós conseguimos observar coisas que acontecem nos bastidores, coisas que o Espírito Santo está sinalizando, coisas que acontecem no mundo espiritual. Por exemplo, no culto anterior nós fizemos aqui o convite de pessoas que gostariam de aceitar Jesus. Quem estava viu que não veio ninguém à frente, mas que depois teve uma pessoa que aceitou Jesus lá no gabinete pastoral. É só Deus que faz estas coisas. Não é o pastor da igreja, não são os obreiros, não é o pregador, é a unção do Espírito Santo de Deus. Quando Ele deseja fazer, Ele faz. A obra de Deus, ela não pode ser frustrada. Ele vai realizar. Sabe, queridos, a palavra do Senhor diz aqui que devido a uma situação, devido a um problema que aconteceu lá na igreja primitiva, eles aprenderam e passam essa lição hoje para nós: olhar para os problemas como oportunidades de crescimento. Deus é que faz isso, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Isso está registrado em Atos, capítulo 11, versículo 19 e 20. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos,
contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Veja, um grande problema. O povo que conhecia Jesus, eles saíram, eles se dispersaram para se proteger, para eles não morrer. Era uma perseguição, mas que Deus tinha um propósito. Os dispersos foram anunciados por toda parte o evangelho aos judeus. Isso é, judeu anunciando a palavra de Deus para os judeus. A segunda ação que aconteceu, os de Chipre e os de Cirene falavam grego e anunciavam Jesus aos gregos. Isso é, gentil anunciando para gentil. E todos eles estavam falando naturalmente do evangelho, espontaneamente do evangelho. Nós já tivemos testemunhos aqui da nossa igreja de Maceió, de pessoas que aceitaram Jesus e que de uma forma muito natural começaram a pregar, a falar de Jesus. A igreja de Dois Riachos nasceu assim. Glória a Deus, irmãos. Vocês estão aqui ou vocês foram embora? Em uma igreja saudável, evangelismo e serviço não são forçados, mas sim são coisas naturais. A nossa missão aqui é falar de Jesus de forma natural, em todas as cidades e com todas as pessoas. Eu disse aqui no culto anterior, nós não fomos chamados para ser tecladista, nós não fomos chamados para ser baterista, nós não fomos chamados para limpar o carpê da igreja. A palavra do Senhor é muito clara. Ele nos chamou para que nós fôssemos e pregássemos o evangelho a toda a criatura. Precisamos ter essa convicção da aprovação do Senhor nas nossas vidas. Atos 11, 21 diz que a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Que coisa maravilhosa é essa? A mão do Senhor estava com eles. Agora é fácil dizer na igreja: olha, eu estou sentindo a presença de Deus, a mão do Senhor está sobre nós, eu sinto a unção, eu sinto o poder, eu sinto a alegria. E amanhã? E no trabalho, o que tu sente? Raiva? Vontade de morrer? Porque chegou segunda-feira e vai começar tudo de novo. Quem faz isso, quem fala isso é pessoas que não têm propósito, pessoas que não entendem o propósito de Deus na sua vida. Nós temos uma missão, nós temos que realizar algo para o Senhor, e isso tem que ser espontâneo, tem que ser com alegria, tem que agir naturalmente na nossa vida. Se a mão do Senhor estiver com você, vai ser tudo muito diferente. Eu quero crer, eu quero profetizar hoje sobre a sua vida, que a mão do Senhor não vai estar sobre a sua vida somente aqui nesse culto, mas vai começar também amanhã lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua casa, lá na sua rua, lá no seu bairro, dentro do seu carro. Você vai sentir a mão poderosa do nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, queridos, falando de uma igreja aprovada por Deus, pois Deus só coloca a sua mão sobre a obra que Ele aprova. A mão do Senhor estava sobre a igreja primitiva, e por isso havia conversão de vidas. Atos 11, 21 diz: muitos creram e se converteram ao Senhor. Uma igreja aprovada por Deus tem que ter salvação de almas, senão nós perdemos a nossa missão, nós não entendemos nada do nosso chamado. Nos 2 cultos eu fiz isso, vocês não vão escapar dessa. Quantos aqui sabem que hoje é um culto de missões? Levante a mão.
Quantos aqui pertencem à missão apostólica Nações por Herança? Aonde estão as pessoas que vocês trouxeram hoje para o culto de missão? Trouxe? Maravilha, que Deus abençoe. Alguém mais trouxe? Lá trouxe. Alguém trouxe? Trouxe. Aqui trouxe. Esse culto está diferente. Esse culto está diferente. Tem que haver salvação de almas. Uma igreja aprovada por Deus tem que ter uma visão missionária, porque isto está no coração de Deus. Atos 11, 22 diz que chegou a notícias destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. A notícia tem que correr, querido. Tem que chegar essas boas novas em algum lugar. E eu quero aqui com muita alegria dizer para você, igreja, que nós somos uma igreja assim aprovada por Deus. Sabe, ontem nós marcamos aqui uma reunião com ministros de música da igreja e aberto para quem quisesse. E veio gente do sertão aqui ouvir. Veio gente aqui buscar algo para levar para lá. Pessoas que acompanham os nossos cultos através da rede social. Já quero aproveitar e deixar aqui o nosso abraço a todos vocês que estão assistindo em qualquer parte do Brasil e do mundo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Temos que andar e viver dirigidos pelo temor do Senhor. Veja o que aconteceu como resultado da visão missionária, Atos 11, 26. E durante um ano inteiro, reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Uma pergunta: você é chamado de cristão? Num linguajar mais popular, as pessoas te conhecem como um crente? Se ela te conhece por um crente, ela não pode te conhecer de outra maneira. De fofoqueiro, de confusento, se é que existe isso, de qualquer outra coisa. Se é crente, é crente. Se você é conhecido como crente, você tem que dar exemplo de crente. Em dias tão difíceis como os nossos, precisamos da unção do Senhor para prosseguir, e não da aprovação de outros crentes. Eu costumo dizer que nós fomos chamados para ser o sal da terra, não o docinho. Nós falamos a verdade, custe o que custar. Pode até doer, mas é a verdade. Jesus vai voltar. Jesus vem buscar a sua igreja. Existe somente dois caminhos. Não existe outro. Satanás, ele é o pai da mentira. Essa é a verdade. Jesus é a luz do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Queira você acreditar ou não. Não importa o que os outros pensam de nós, mas o que Deus pensa sobre o que nós estamos fazendo. Isso é o mais importante. Sermos reconhecidos por Deus. A minha maior convicção sobre nossa igreja é que a mão do Senhor está sobre ela. Manifestar um ambiente de graça no meio das pessoas. Isso é fundamental, queridos. Atos 11, 23 diz: este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre, os animou e permaneceram fiéis ao Senhor de todo o coração. Sabe, é muito comum nós ouvirmos algumas frases tipo essa: nossa, eu cheguei num lugar e esse ambiente estava ruim, pesado. Não,
uma tal pessoa chegou, e quando ela chegou eu senti assim um incômodo, uma tristeza. Esse ambiente parece que está difícil, está pesado. Só que nós temos que inverter isso. Nós temos que chegar nesses lugares e transformar esses lugares, ao ponto de as pessoas dizerem: olha, depois que você chegou, parece que entrou uma luz aqui. Olha, eu estava tão triste, mas só pelo fato de você sentar aqui do meu lado, eu senti uma alegria. Eu estava aqui tão preocupado, mas você chegou aqui, eu senti uma paz tão grande. Porque o mal tem influenciado. Porque nós que temos o bem e o poder de Deus também não influenciamos? Por que nós não fazemos isso se foi nos dado essa autorização por Deus, essa autoridade? Lembro-me de uma história. Duas pessoas foram criadas juntas e depois de muito tempo eles tiveram que se separar por causa de trabalho. Um foi para um lado, casou, outro foi para o outro, e passou muitos anos. E um dia eles conseguiram o contato um do outro e entraram em contato. Nossa, que saudade, quanto tempo, vem me fazer uma visita para nós lembrarmos dos nossos tempos passados e tal e tal. E um desses tinha aceitado Jesus, o outro não. E combinaram uma data e alguém viajou para a casa do outro. E quando essa pessoa chegou em casa: seja muito bem-vindo, aqui é a minha casa, fique à vontade e tal. E conversa vai, conversa vem. E essa pessoa que chegou disse para esse que era o cristão, que estava em casa: olha, é o seguinte, só queria te avisar que eu tenho um probleminha de saúde, e de vez em quando eu vou ter que aplicar um remédio aqui para manter a minha saúde. É orientação médica, então eu trouxe as ampolas e tal, e eu preciso fazer só para te avisar. Aí o cristão falou assim: aqui não, aqui na minha casa quem manda sou eu. Aqui na minha casa tu não precisa disso, porque o meu Deus é médico dos médicos, e aqui a doença não entra. Aqui na minha casa não. E aquela pessoa conheceu Jesus pela atitude. Sabe, queridos, não estou dizendo que você não deva tomar remédio, não estou dizendo que você não deva procurar médico, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que nós temos algo muito poderoso nas nossas mãos e nós não usamos. Quando dá uma dor de cabeça em nós, às vezes as pessoas dizem: por que a igreja no Brasil, a igreja na Europa é diferente da igreja lá na África, né? Porque é simples explicar. Nós aqui temos recursos. Dá uma dor de cabeça, quando você fica com dor de cabeça, para onde que você vai? Para a gaveta do remédio. É porque está lá. Aí você vai, você nem pensa que Deus é o médico dos médicos. Agora, quem está lá na África, não. Nem gaveta eles têm. Quem dera remédio. Aí eles dizem: meu único recurso é Deus. Só Deus pode me curar. Só Deus pode fazer esse milagre. É só a Ele que eu posso recorrer agora. Eis aí a diferença. Eis aí a diferença. Nós precisamos ser uma igreja saudável, seja a igreja pequena ou grande, urbana ou rural, rica ou pobre. Nós precisamos da graça do Senhor, e essa graça precisa ser evidenciada através de pessoas transformadas e trabalhadoras. A graça é algo impossível de se esconder. É muito evidente a graça na vida das pessoas. Alguém saberia me dizer o contrário de graça?
Fala alto, irmão. Desgraça. Desgraçado. Forte, né? Que todos nós possamos sair daqui hoje com a graça do Senhor nas nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui. Nós somos dependentes da graça. Dependentes da graça, queridos. Existem igrejas que, quando nós olhamos, tudo que vemos são brigas, picuinhas. Mas nós queremos ver a graça de Deus em nossas igrejas, através das nossas vidas, sempre testemunhando dos frutos. Quem não dá fruto, a Bíblia diz que deve ser cortado e jogado fora, não serve. Atos 11, 22 diz: chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. As boas notícias se espalharam depressa, e por isso a igreja de Jerusalém se maravilhou e enviou reforço. Este tipo de experiência contagia o coração das pessoas. Devemos vibrar com o avanço do evangelho como Barnabé. Precisamos celebrar os frutos colhidos. No culto passado eu também falei: como está a tua lista de gratidão? Como está a tua lista de gratidão? Vendo os trabalhos da igreja, o corpo a qual você está inserido, a esta família espiritual que você pertence, como está a lista de gratidão? Será que a lista da murmuração está maior? Tem alguma coisa que está murmurando? Porque não tem meio termo. Ou você é grato ou você é ingrato. Ou você está agradecendo ou você está murmurando. Não tem da mesma fonte sair água doce e água salgada. Ou é uma coisa ou é outra coisa. É claro, você mesmo pode fazer isso. Na verdade, você deve. Na ceia, a gente fala sobre isso. Cada um analise a si mesmo. Porque analisar o do lado, querido, não precisa nem fazer esforço. Amém, igreja? Vocês estão aqui? Isso. De vez em quando dê um sinal de vida aí, viu? Precisamos, queridos, viver uma vida cristã integral. Olha que informação importante. Atos 11, 24. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Você já ouviu isso, crente? Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. 2 fatores ficarão cada vez mais evidentes aqui no nosso meio, na nossa igreja. 2 fatores. O primeiro, espiritualidade contagiante. E o segundo, conversões crescentes. Nenhum amém, igreja? Espiritualidade contagiante e conversões crescentes. Somos uma igreja que produz crentes, servos como Barnabé. Sabe o que significa Barnabé? Homem íntegro, de bem, cheio do poder do Espírito Santo. Ele exortava o povo a permanecer no Senhor. Atos 11, 23 diz: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Quantos aqui desejam ser igual o Barnabé? Essa é uma espiritualidade contagiante, e por isso ele não deixava ninguém
no caminho, ninguém se afastar da presença do Senhor. Sabe, tem algumas pessoas que elas são tão neutras, que alguém chega assim, pois é, né? Eu fui no culto tal, aí a pessoa ela não sabe, ela diz, pois não é que é verdade? Ela aceita, sabe? Enquanto ela poderia, não, querido, eu estava no culto e eu senti a presença de Deus, Deus falou comigo. Se você não sentiu, aí o problema é seu. As pessoas elas são muito fáceis em aceitar, em emprestar o seu ouvido para coisas negativas, para picuinhas, sabe? Emprestam os ouvidos para falácias, para frases que foram construídas no inferno. Pessoas secretárias do inferno emprestam os ouvidos com uma facilidade para ouvir a palavra de Deus. É difícil, não consegue ler a Bíblia, não consegue orar. Para vir para o culto é uma dificuldade, é um preço que se paga. Tem gente que diz assim, pastor, meu Deus, que luta para sair de casa, meu Deus do céu, parece que é porque você não mudou de fase ainda, você está ainda naquele nível ainda. Porque a partir do momento que você tem uma maturidade cristã, querido, nada vai te impedir de estar na casa do Senhor, nada vai te impedir de fazer a obra do Senhor, nada vai te impedir de ouvir a voz do Senhor, nada vai te impedir de conhecer a voz do Senhor. Cresça, amadureça. Estamos falando de um homem com autoridade, e a autoridade é formada por duas bases: unção e caráter. Unção vem da graça e do favor de Deus, caráter vem da formação e da decisão do homem. Sabe, queridos, algum tempo eu falei a respeito disso, nunca mais eu falei, vou falar hoje. É muito melhor o pastor resolver uma situação de uma pessoa possuída por demônios do que alguém sem caráter. O demônio a gente ora, repreende e manda embora. Agora, uma pessoa que não tem caráter é só nascendo de novo, literalmente. Tem que nascer de novo. Não adianta a oração, não adianta jejum, ela tem que nascer de novo. Que em nossa igreja, família, a vida pelo Espírito e as conversões continue sendo uma tônica forte e crescente, e que cada um dos seus líderes sejam homens e mulheres de autoridade, com unção e com caráter. É a nossa oração. Amém? Posso ir um pouquinho mais? Posso apertar um pouco mais? Então vamos. Atos 11, eu estou pegando tudo receitas da igreja primitiva, tá certo? Tudo receitas da igreja primitiva. Atos 11, 29 e 30, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Eu já disse aqui muitas das vezes, e eu vou dizer novamente, a nossa igreja, ela não sobrevive através de campanhas, e nós nunca vamos fazer isso, porque as campanhas não são bíblicas. O lenço da unção, o óleo não sei do que, a vassoura ungida, e isso e aquilo, nós não pregamos isso, e nem vamos pregar, nem vamos permitir em nenhum púlpito da nossa igreja isso. Só, queridos, na igreja primitiva, eles ofertavam e eles dizimavam. E para início de conversa, de algumas pessoas dizer, mas o dízimo é do Antigo Testamento. Quem disse? Quem disse isso? Se você estudar a respeito desse princípio, ele é muito antes da Bíblia. Muito antes da Bíblia.
Dízimo, isso é uma adoração, pois ela é entregue para Deus. É uma devolução e não pode ser administrada pessoalmente. Se não for equivalente a 10% da sua renda, não poderá ser chamado de dízimo. Pode ser uma oferta voluntária, mas não é dízimo. Tem algumas pessoas que acham que pode enganar a Deus. Não, eu nem sei quanto que eu ganho, então eu acho isso. Deus não quer 11%, Deus não quer 15%, é 10%, é o dízimo, é o que está escrito na Bíblia. De todos os teus ganhos, é 10%. Isso é adoração a Deus. Lucas 18:12, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Está registrado em Lucas 18:12. A oferta, isso é um ministério, pois é um recurso entregue para servir pessoas. Seja através de uma causa, de uma visão, de uma filantropia, de uma missão. Amós 4:5 diz: proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Sabe, queridos, tem muitos crentes ainda que têm dificuldade de entender isso. Muitos crentes ainda que são aprisionados por isso. Não são libertos na sua totalidade. São amarrados às suas finanças. Há poucos dias atrás nós fizemos aqui na igreja um levantamento. E me assustou isso. De tantas pessoas que participam da igreja, frequentam a igreja, mas que não são fiéis ao Senhor. Você não sai daqui, você não vai a um cinema, a um teatro, você não vai que você não pague alguma coisa, às vezes até mais, você gasta com outras coisas do que o dízimo. Eu aprendi, queridos, que todas as pessoas, elas são dizimistas, só que tem algumas que elas depositam no lugar certo, outras depositam em outros lugares. Qual obra você está patrocinando? Em qual obra você está sendo fiel com o seu dízimo? Na casa do Senhor, como é escrito na Bíblia? Tem algumas pessoas que já me procuraram, já dizem: pastor, o meu dízimo eu não estou dando na igreja, até porque parece que eu acho que a igreja não precisa. E eu estou dando para outra igreja, estou dando para outra situação. Deixa de ser dízimo, porque a Bíblia é muito clara dizendo que o dízimo é colocado na casa do Senhor, na casa do tesouro, aonde você aprende, aonde você é instruído, aonde você é abençoado. A Bíblia ensina de que maneira nós devemos dar o dízimo, aonde e a quantidade. A Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Você precisa praticar os dois, queridos. Ser dizimistas e ofertante são coisas distintas, mas que atraem bênção e proteção para a sua vida. Os discípulos entregaram uma oferta de amor, um ato de filantropia pelos presbíteros, e por isso o texto diz que cada um deu segundo a sua possibilidade. Uma igreja forte se faz da dependência de Deus, como vimos nos textos, mas também da nossa liberdade em contribuir e entregar nossas ofertas de fé e amor. O crente dizimista precisa separar as suas ofertas de amor. Eu não sei, essa semana, eu não sei o que você pensa, mas essa semana o nosso pastor lá de Dois Riachos, pastor Edinaldo, ele posta e manda para mim muitas fotos da construção. Queridos, eu fico com uma alegria tão grande de eu receber aquilo, o crescimento, da obra.
né? Quando a gente teve lá, estava lá nos tijolos, agora já está sendo rebocado, agora já estão preparando para o telhado. A obra, ou você pensa que aquilo ali acontece do acaso, aparece as telhas, aparece o cimento, aparece o ferro lá, eles vão construindo. É as nossas ofertas, são os nossos dízimos. E nós estamos lá ganhando aquele povo para Jesus. Aquele povo está sendo liberto da idolatria, do alcoolismo, e estão se tornando outras pessoas. E alguém diz: não, é dinheiro, é que a igreja precisa de dinheiro. Não, queridos, nós precisamos cumprir a missão. Nós precisamos salvar vidas, é isso que nós precisamos. Para nós estarmos aqui, ou você pensa que chega no final do mês, a gente se reúne ali, os pastores, vamos orar para o aluguel da igreja, vamos orar para que Deus pague a luz da igreja esse mês. Tem gente que pensa que é assim, né? Não, a gente vai lá e fala: ó, eu vou orar por ti hoje, tá? Eu não tenho dinheiro para pagar o teu aluguel, eu vou fazer uma oração no lugar do dinheiro. Não, queridos, não. A igreja, ela sobrevive de dízimos e ofertas, contribuintes, voluntários que ofertam com alegria. Por isso que você está aqui sentado confortavelmente. E nós precisamos alcançar outros povos, outras nações, outras cidades, outros bairros, outras pessoas. Nós precisamos alcançar a sua família, nós precisamos alcançar os seus amigos. Nós precisamos juntar as nossas forças e fazermos muito mais. Atos 11, 25 e 26 diz: partiu, pois, Barnabé para Tarso, em busca de Saulo, e tendo-o achado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja, e instruíram muita gente. E em Antioquia os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Vamos ficar de pé. De forma muito natural, os servos, os discípulos cumpriram a sua missão, e o resultado não podia ser outro. Nasceu aqui a igreja de Antioquia, com uma liderança saudável, perseverante, aplicada no ensino apostólico e com discípulos reconhecidos pela sua própria comunidade. Nós, queridos, como igreja, nós somos um corpo, qual cabeça é Cristo. Nós queremos fazer a vontade de Jesus, e como sua igreja nós precisamos ser o que Ele deseja que sejamos. O modelo foi dado pela igreja de Antioquia. Toda igreja que cresce, ama, e toda igreja que ama, cresce. E nós precisamos desta sensibilidade, desse amor, dessa sabedoria, desse discernimento, dessa preocupação. Nós precisamos pertencer e não só frequentarmos a igreja. Você é convidado hoje a assumir um compromisso diante de Deus.